Quando falamos em plenitude, automaticamente estamos falando de respeito e obediência e santidade aos princípios. Como vimos no Jovem Rico, e vamos rever de novo, ampliando mais o entendimento, falar de plenitude é falar de perfeição. É o trato certo, a edificação certa no espírito. Falar de Efésio é entrar na plenitude. Para entrar na plenitude é estar habilitado para ser acomodado, absorvido nas duas riquezas, preparado em sua sequência perfeita da criação, que vem do seu plano eternal para nós edificar, e a consumação dos séculos é o fim dessa longa caminhada estrada, que vai culminar com a chegada dos santos e a edificação finalmente do seu povo em seu poder e glória em seu reino. Efésios, a plenitude, a perfeição e a consumação dos séculos. O Jovem Rico, áudio 2. Essa passagem de Mateus 19 fica bastante claro que o Altíssimo precisa trabalhar o seu povo, aperfeiçoando e tirando de prosperidade desassociada com o princípio de todas as coisas. Porque Ele é o princípio, Ele é a riqueza, Ele é o eu sou. Não é pecado ter dinheiro, ou ter bens, ou ter rico. Em nenhum momento ele falou na passagem isso. Ele fez um comparativo e mostrou para o jovem que precisava um pouco mais para atender aos anseios do pai. A igreja da atualidade contemporânea de hoje, ela está mergulhada em prosperidade que não tem a aprovação e participação de Deus. Eis que te digo, eis que te falo que tem uma porta que Deus vai te abençoar, né? O arrependimento, como nós estamos vendo lá outra tal da Vitória Souza, sai que aquilo ali, isso é outra que né, é outra falsa pregador. Primeiro que não existe pastora na palavra. Para Deus, a mulher, ela é auxiliadora, participativa, contribuidora das mensagens, mas não assume para Deus liderança. A liderança cabe ao homem, mas como é a igreja de hoje está sendo fermentada e muito fermentada, para nós esses pregadores falsificados não é novidade. A apostasia está aí, a eficácia dentro do sistema binarizado do maligno está aí para a gente não botar defeito nenhum. Aliás, é a operação do erro. Transformaram a palavra em fonte de provedor de desanseios humanos. O que diríamos sobre as músicas, as canções nesse mundo fonográfico gospel, que elaboram canções distorcidas da palavra? Afinal de contas, mestre, enquanto Mateus está dizendo, pega os seus bens e venda, depois tu me segue, a canção da Aline Barro está dizendo o seguinte para ti: mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, me faz um milagre. Transforma minha vida. Enquanto Deus está querendo edificar o reino no Espírito, o povo está querendo Deus operando um milagre. Sabe qual é a verdade? A humanidade está do lado de fora e não sabe. Está pedindo bênção e milagre, mal sabe ela que está fora do reino. Porque o evangelho, a palavra é um provedor para ela. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra... O que é que tem a ver Lázaro com o reino de Deus, cara? Olha como eles criam cada canção que não distorcida. Nós vimos em Mateus 19 que Deus pediu para vender as propriedades. Vender, por quê? Porque o mundo quer isso.
é o egoísmo. E nós estamos vendo como estão transformando a mensagem em economia, em um mundo melhor, um mundo econômico, uma palavra econômica. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida. Esse mundo jaz no maligno e a cantora pede um milagre. Deus está querendo entregar a plenitude da sua riqueza para nós, mas para que isso aconteça, precisamos estar transformados no espírito, transformado na alma, para ingressarmos no corpo verdadeiramente, genuinamente, ao seu princípio. E quando a palavra diz, vende os bens, a canção está dizendo, estou precisando de um milagre. Sofremos as consequências desses reinos dirigentes dessa terra. Esses políticos não servem a Deus e não têm a participação de Deus. Aliás, não foi Deus que anunciou isso. Deus não é político. Quando Deus está no comando, as coisas acontecem. E não existe corrupção. Quando Deus está no comando, Deus age de forma correta, segundo a sua regra do seu princípio de todas as coisas. O jovem rico. Mateus 19, 16. Essa passagem é excepcionalmente muito importante para tratarmos, dentre tantas outras questões, tratarmos sobre a questão das riquezas. Mateus 19, 16. O jovem rico. Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Respondeu o mestre, por que me perguntas acerca de quem é bom, hein? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais, mestre? Então o mestre respondeu ao jovem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. De forma resumitiva, o mestre disse, o mandamento lá do princípio, essa aqui é a regra da casa nossa. A regra da casa é a regra do princípio. A regra econômica é a regra de dinheiro, de fama, de poder. A regra de Deus é o princípio de todas as coisas, o qual ninguém deve tocar e nem mexer nem fermentar. Continuando. 20. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que falta ainda? Ele está dizendo que tudo isso que ele disse, ele obedeceu. Ele não rouba, ele não furta, ele não comete falso testemunho, tudo isso ele tem atendido, mas está faltando mais, um pouco mais, né? Então Deus disse para ele, se queres ser perfeito, além do que você acha que você é, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E depois desse pronunciamento, o que fez então o jovem? Tendo, porém, o jovem ouvido, verso 22, estas palavras, retirou-se triste, tadinho, por ser dono de muitas propriedades. Por que que ele teve que dizer isso? Por que que o mestre teve que pronunciar dessa forma? Porque há o perigo das riquezas quando ela é tratada de forma acima da importância da criação. Quando ele fala para vender tudo, na verdade ele não está dizendo para vender, ele está só fazendo um teste com ele. Afinal de contas, ele disse para o mestre que ele tem observado os mandamentos. E então Deus não, calma aí. E esse aqui? Então disse Jesus a seus discípulos, é verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Por que será que um rico fica difícil de entrar? A importância que os ricos dão é em propriedades, é em bens, é em riqueza, é economia, cuja economia o mundo abraça e segue. Acima da importância maior que é a obra da criação, as ovelhas do Cristo. Mas por que que Deus fala essas coisas? Porque primeiramente precisamos consolidar e edificar o reino dele. O reino dele começa aonde? No Espírito. E do Espírito para ser externado em atos corretos segundo os seus princípios. Não regra de casa econômica, mas seguindo a graça dele e o princípio o qual regimentou, o qual inspirou o Criador, o Altíssimo, a fazer todas as coisas. A regra aqui não é a regra da casa econômica. A regra aqui no reino de Deus é obedecer ao princípio, manter a origem de todas as coisas desde o começo da criação. Em verdade, te digo, dificilmente entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o reino dos céus começa no Espírito. Edificando no Espírito, começa aqui. Se as riquezas sobrepujar
sobrepor a edificação no espírito, não entra. A porta é estreita, porque o que vale aqui é o reino dele. O reino dele começa no espírito. Lá no profundo, a riqueza não alcança isso aqui. E nem garante a salvação. A salvação acontece quando há um aperfeiçoamento, quando há uma salvação orgânica, quando o espírito é concedido a ele através do batismo, a lavagem do espírito no batismo, dando procedimento à edificação que nós já falamos em outros títulos. E ainda vos digo que é mais fácil passar em um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico nos reinos dos céus. Difícil, né? Justamente porque o rico não está interessado em edificar o reino. E para edificar o reino tem que cuidar das ovelhas. Para edificar o reino tem que preparar o povo que vai reinar com ele nos céus. Porque a regra da casa de lá é o princípio que aqueles não aplicam e fermentam. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo, mestre? É tão difícil assim? Então quem é que pode ser salvo um negócio desse? Então Jesus disse, fitando neles o olhar, disse: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. No princípio era o Verbo, no princípio era Deus. Leis e ordenanças perfeitas em sua estruturação, obra perfeita da criação.